Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Mais alto? Aí, agora sim. O tema de hoje, Lucas 18. Jesus contou duas parábolas, uma seguida da outra. Eu quero já começar lendo a primeira, a partir do primeiro versículo, e que Deus fale com você mais uma vez esta noite. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus termina então esta primeira parábola fazendo uma pergunta: quando Ele voltar, haverá fé na terra? Nesta parábola, logo no início, nós vemos o motivo pelo qual Jesus contou esta parábola. Está bem claro, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Eu te pergunto, você tem orado de vez em quando? Você tem orado às vezes? Ou você tem orado sempre? E a outra pergunta é: você está animado? Você está animada? Ou desanimado e desanimado? Para aqueles que estão desanimados, Jesus mostra o caminho: perseverar em oração. Perseverar em oração. Porque quando alguém que está desanimado compreende o segredo revelado por Jesus nesta parábola, ele entende que o segredo do seu desânimo é a falta de uma oração contínua, é falta de perseverança na oração. O perseverar é insistir, é continuar, é ir em frente, sempre, sempre. Exige esforço, exige dedicação, mas este esforço, esta dedicação, de acordo com a palavra, vai trazer ânimo,
E a força que a pessoa precisará vem do alto, não vem de baixo. Não estão nas vitaminas, não estão nos remédios, não estão nos conselhos humanos, não. A força para perseverarmos em oração vem do alto. Ou você já viu alguém procurar um médico e relatar a ele que está desanimado, que não consegue orar e pede um remédio para que a pessoa consiga orar a um médico? Não. Mas nós temos o médico dos médicos, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas fato é que muitos de nós, e praticamente todos do mundo, estão desanimados, porque estão dedicando tempo, dedicando horas, se esforçando em coisas erradas, se esforçando em coisas erradas, e aí só haverá o que? Desgaste, realmente desânimo, busca incessante de luz no final do túnel, mas uma busca errônea, A pastora disse aqui que nós não pregamos religião, mas muitas pessoas buscam erroneamente nas religiões. Mas Jesus diz que a única religião verdadeira ele diz, é esta: cuidar das viúvas e dos órfãos. Esta é a religião verdadeira, única. Se alguém quer ser religioso, deve seguir o que Jesus disse: cuidar das viúvas e dos órfãos. Portanto, participar da igreja de Cristo não é ser religioso, é pelo contrário, é abandonar a religião que o mundo considera como salvação. Muitas pessoas estão dentro de uma religião, confiando que aquela religião, por fazerem parte daquela religião, fará com que elas, quando morrerem, vão para o céu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nenhuma religião salva. Ser membro de igreja não salva. Quem salva somente Cristo, o nosso Senhor. Por isso nós devemos seguir os mandamentos dele, as orientações dele, as revelações que a palavra de Deus mostra para mim e para você. Nós não temos que seguir religiões humanas. Nós não podemos ter a tranquilidade de que somos salvos porque somos membros da Amor Transbordante ou de qualquer outra igreja. Não. Eu sou um pastor sem religião, mas um pastor que segue, procura seguir literalmente os ensinamentos de Jesus, e me esforço para praticá-los no meu dia a dia, apesar das minhas falhas, porque sou homem, sou humano, mas eu luto para que cada palavra que sai da minha boca, cada decisão que eu venha tomar, esteja em conformidade com as Escrituras,
com os ensinamentos de Jesus. É isto que vai mudar a minha vida, é isto que vai mudar a sua. É isto que vai me garantir a vida eterna, a eternidade tão buscada. Não é sermos religiosos. Não. É sabermos que dependemos da salvação. E se dependemos de salvação, dependemos do Salvador, que é Jesus. E este Salvador está dando a mim e a você o caminho para o ânimo. Você que entrou aqui desanimado ou desanimada, Jesus está dando um caminho para o ânimo. Que você comece a orar hoje aqui. No final desta pregação nós vamos orar. E que você volte para sua casa perseverando em oração, pedindo a Deus para que Ele faça justiça a você. E no final desta parábola, Jesus diz que Deus dará a justiça e depressa. Amém? Se você crer, isto acontecerá na sua vida. Se você crer não na palavra que saiu da minha boca, mas o que saiu da minha boca é apenas, ou melhor dizendo, não são apenas as minhas palavras, mas as palavras que saíram da boca de Jesus. Eu li, você ouviu. E se você está aqui hoje, está em casa, ouvindo esta pregação é para você. Esta revelação é para você. Jesus está falando claramente com você. Creia. Ou você não crê nele, ou você crê que as promessas dele, ele não tem poder para cumpri-las. Uma delas também já foi dito aqui: onde estiverem reunidos 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estarei eu, disse Jesus. Jesus está aqui. Se Ele está aqui, Ele é onipresente. Ele está aí dentro de você, está falando com você, está falando comigo, com seu irmão, com todos nós, com aqueles que estão em casa. Então creia, creia, creia nele. Ele deu a vida por você, porque Ele te ama. E Ele quer ver você animado e animada. Ele quer ver o povo dele animado. Ele quer ver um povo abençoado. Ele quer fazer justiça a este povo que o clama dia e noite sem cessar. Ele quer fazer isso. Agora, você quer que isto aconteça em sua vida? A segunda parábola, na sequência, versículo 9, ele começa dizendo assim, a palavra começa dizendo assim: alguns que confiavam em sua própria justiça, preste atenção nisso, e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola na sequência. E aqui o versículo 9 mostra o porquê Jesus já emendou outra parábola. Porque alguns confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. E Jesus vem e conta esta parábola. A partir do versículo 10 diz então a Escritura, a parábola que Jesus contou, a segunda. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Nós vemos que Jesus contou esta parábola porque alguns confiavam em sua própria justiça. O que significa confiar em sua própria justiça? Confiar em suas próprias decisões. Compreende? Cada um de nós tem a sua própria justiça. Sim ou não? Sim ou não? E esta própria justiça que cada homem, cada mulher, cada ser humano tem, é o que leva a destruições, contendas, assassinatos, mortes, guerras, etc. Porque um tem uma justiça, para ele justo é isto, para o outro justo é aquilo. E quando não há um meio termo, a guerra, a destruição, separação. E Jesus conta esta parábola mais uma vez para revelar a mim e a você a igreja dele. Um alerta para que nós não venhamos a confiar na nossa própria justiça. Não podemos confiar na nossa própria justiça. Por quê, pastor? Porque a nossa. Mas a dele é perfeita. A dele é perfeita. Se nós olharmos para nós, como o publicano olhou nesta parábola, para ele, para dentro dele, falhas. Jesus conta esta parábola dizendo que este publicano nem ousou a olhar para o céu, porque ele estava consciente de que a sua justiça era falha. Ele tinha ciência de que as coisas que ele estava fazendo não estavam de acordo com a justiça de Deus. Já o outro, o fariseu, o religioso, ele cumpria as coisas da religião como religioso, talvez para que as pessoas o reconhecessem como homem santo, como homem de Deus. Não que as coisas que ele praticava estavam erradas, não. Ele fazia as coisas que Deus ordena até hoje para que façamos. Então qual foi o problema dele, pastor? Qual foi o problema dele? O problema dele é que ele olhou para o outro e o julgou. Ele confiou na justiça dele e olhou para o outro, viu o pecado do outro e disse: Deus, eu não sou como aquele, e nem como muitos homens, ladrões,
adúlteros, etc, etc. Este fariseu estava confiando na sua própria justiça. Mas ele chegou também diante de Deus, orou diante de Deus no seu íntimo. Não foi uma oração qualquer. Jesus diz que ele, no seu íntimo, falou com Deus. Quantas vezes nós buscamos orar realmente no íntimo e falar com Deus e não conseguimos? É verdade ou não? Sabemos que precisamos orar, sabemos que precisamos entrar na presença de Deus, e até vamos, nos separamos, entramos em algum lugar, vamos orar, mas não conseguimos orar no íntimo. A nossa mente se desvia, começamos a pensar em outras coisas. Mas este homem, que voltou para casa sem ser justificado, ele orou no íntimo. No seu íntimo ele falou com Deus. E ele falou que ele era sim um homem que cumpria com as vontades de Deus. Ele era um homem que não pecava, deixando de cumprir com os mandamentos de Deus. O entendimento correto da palavra pecado, a tradução do grego para o português, o correto, pecado significa não fazer a vontade de Deus. Isto é pecado. Então, se a palavra diz algo, você conhece e não pratica, você peca, porque a vontade de Deus está revelada. O pecado não é só roubar, não é só matar, não é só adulterar. Pecado significa não fazer a vontade de Deus. Compreende? E aquele homem fazia a vontade de Deus, mas pecou quando julgou o outro. Ele não roubou, não matou, não adulterou. Mas a vontade de Deus é que eu e você não venhamos apontar o dedo para o outro e não venhamos a julgar a ninguém. Esta é a vontade de Deus. Não precisamos concordar com as pessoas. Deus não concorda com tudo. Mas nós não podemos dizer que somos mais santos do que os outros. Eu não posso confiar mais na minha justiça. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque isso, porque aquilo. Não. Eu dependo do meu Salvador. Eu vim do pó, para o pó eu voltarei. Mas eu quero seguir a Jesus. Eu quero que minha casa continue servindo a Jesus. Quero continuar sendo dedicado a Ele. Já julguei muito também. Não só dentro da igreja, fora, antes de ser pastor. Mas todas as vezes que fiz, pequei. Quem nunca cometeu este pecado? E quem nunca cometerá? Mas aqueles que compreendem a palavra de Deus, aqueles que estão dando ouvidos à palavra de Deus hoje, a esta parábola, têm que aprender a fazer uma viagem, a mais importante viagem da sua vida. E esta viagem
é para dentro de você. Viajar para dentro e verificar as suas falhas e, a partir de então, orar a Deus para que a justiça dele, não a sua, se cumpra em sua vida. Amém? Para que a vontade dele, para que a justiça dele, e não a minha, e não a sua, seja derramada sobre as nossas vidas. Nós seguimos um Deus poderosíssimo, um Deus que nunca perdeu, nunca falhou. Mesmo quando ele morre, a morte não foi uma derrota, foi a vitória da vida sobre a morte. Ao terceiro dia, conforme prometido, ele cumpre com a promessa, ele volta. Amém? Ele volta. Então que você se apegue às palavras dele hoje. Seja um homem, seja uma mulher de oração, de fervor em oração, que persevera em oração, que busca o Senhor de dia e de noite, que certamente ele fará a justiça depressa na sua vida, porque ele não é o juiz iníquo que demorou a dar a vitória para aquela mulher, que demorou a fazer justiça para aquela viúva. Jesus disse que não, que ele fará depressa. Como ele vai fazer, nós não sabemos. Como ele vai fazer a justiça na sua vida, na minha vida, na vida do irmão, da irmã, daquele que está do seu lado, à sua frente, não importa, nós não temos como saber, mas eu sei que ele fará, porque ele cumpre com tudo que ele promete. Amém? Você crê? Então dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor. Eu quero orar agora. Nós vamos orar bastante aqui. Quem está afim de orar aí? Quem está afim de começar hoje uma mudança de vida? E esta mudança de vida significa: eu vou perseverar em oração, porque eu quero a justiça de Deus sendo feita, sendo realizada depressa na minha vida. Você deseja isso? Fique em pé. O pessoal do louvor pode ficar aqui. As meninas estão ensaiando ainda, mas os músicos podem ficar aqui. Amém. Antes eu quero fazer uma oração. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou orar em conformidade com esta palavra, e o diabo vai ter que obedecer a palavra de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro mais uma vez a tua palavra, que diz que nós devemos nos submeter ao Senhor,
e nós nos submetemos de corpo, de alma e espírito. Nos submetemos e declaramos que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E logo após esta tua palavra, neste mesmo versículo, o Senhor diz que nós deveríamos resistir ao diabo. E então, após esta resistência que nós faríamos, caberia ao diabo fugir das nossas vidas. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu lanço esta palavra diretamente a você, diabo. Fuja das vidas de todos que aqui estão, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre você, diabo, a palavra de Deus. Eu resisto a você em todas as nossas vidas, em nossas famílias, em nossos negócios, em tudo que estivermos envolvidos. Eu resisto a você, diabo, e digo, em nome de Jesus, fuja agora. Amém, amém e amém. Se você crê, aplauda ao Senhor com toda a tua força. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, você vai receber a porção do alto. Você vai receber a porção de ânimo. Você que está desanimado ou que está morno, nem frio nem quente, você que não vê mais alegria em nada, está desesperançoso, desesperançosa, do alto, em o nome do Senhor Jesus, você será cheio de vigor físico e espiritual, da força que vem do alto, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, ainda na tua presença, meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus.